alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 7, Choque de Civilizações, América Latina, parte 2. Na aula anterior, na aula 6, nós terminamos a aula falando de América Latina. Hoje daremos continuidade com um tempo maior, beleza? Um aviso muito importante. Hoje nós estamos a poucos dias de fechar o segundo bimestre. Tá? E tem muitos alunos ainda que ainda não fizeram as atividades de geografia, tecnologia também. Pessoal, tem essa semana e a outra semana somente. Tá? Então apressem lá no Google Classroom, termine as atividades, nós vamos acabar ficando sem nota, beleza? Corre atrás aí, começa a fazer uma correria rapidinho essa semana, comecinho da outra semana para vocês ficarem tranquilos, beleza? Os conselhos serão dia 3, 4 e 5 de agosto. Portanto, acelera aí a atividade e vamos lá, beleza? Bom, sem enrolação, vamos às informações da aula. Após a chamada da nossa aula, a gente rapidamente irá para uma atividade aí no chat. Eu irei postar 2 mapas. O primeiro, para quem assistiu à aula do dia 19 de junho no CMSP, diz respeito às civilizações pré-colombianas. E o outro é um mapa político do continente americano. O que vocês deverão fazer aí? Comparar um com o outro e me dizer no chat um país que abrigou a população asteca, um país que abrigou a população maia e um país, os incas, belezura? Vamos então à nossa primeira atividade e eu vou lá no chat com vocês para a gente fazer essa atividade, beleza? Amores, por que esses povos eram chamados de pré-colombianos? A resposta é simples, vocês já devem ter visto também em aulas de história, né? Eles viviam no continente americano antes da chegada dos europeus aqui, ou seja, antes da primeira expedição do Cristóvão Colombo. Por isso, daí
o resultado desse nome aí, o termo que se chama de pré-colombianos. Tanto os indígenas brasileiros como os norte-americanos também são considerados povos pré-colombianos, né? São todos os moradores aqui da América antes da chegada dos europeus. Mas tecnicamente, socialmente, as civilizações astecas, maias e incas, eles possuíam um tipo de sociedade mais evoluída que os demais aqui no continente americano e muito próximas da sociedade europeia, embora não com tanto conhecimento avançado quanto os europeus, mas tinha sim uma divisão de sociedade. E é justamente nisso, eu vou passar um videozinho, uma animação, que fala um pouquinho de cada sociedade pré-colombiana em nosso continente. Vamos lá dar uma olhadinha nesse vídeo, então? Com esse mapa da América, podemos reconhecer a localização de cada civilização, começando com o Império Inca, que estava localizado na região dos Andes, que atualmente abriga o Equador, Peru, Chile e Bolívia. Estima-se que o povo Inca surgiu no ano 3000 a.C. A sociedade Inca estava organizada assim: os Yanaconas, os escravos protetores, na base, os nobres no meio e os sacerdotes na ponta. A organização social e política dos Incas estava organizados em 4 reinos, que possuíam um governante. Entretanto, o poder soberano era mesmo do imperador, que comandava o império a partir da cidade capital, Cusco. Era em Cusco que estava localizado o maior templo do império, em homenagem ao Deus Sol. Os Incas são conhecidos pelas construções de estradas, pontes entre as montanhas dos Andes e fortalezas que causam maravilhamento até hoje. Também desenvolveram importantes teorias na área de matemática e da astronomia. Além disso, por conta de sua localização geográfica cheia de relevos, como na cidade de Machu Picchu, construíram incríveis adaptações como diques e sistemas de canalização de água para irrigação e uso comum, assim como lá o pessoal da Mesopotâmia fazia. Os Incas eram politeístas, acreditavam em vários deuses, muitos deles relacionados aos elementos da natureza, como o sol, a lua e o trovão. Era comum o sacrifício de humanos e animais em rituais religiosos. Os astecas viviam em uma região próxima do que é hoje a cidade do México. O império tinha Tenochtitlán como capital. Mesmo organizados em uma estrutura hierárquica clara, com escravos e servos na base, famílias da Casa Grande no meio e sacerdotes no topo, a sociedade asteca permitia a mobilidade social. Ou seja, um indivíduo de uma classe baixa poderia trabalhar até alcançar estratos mais elevados na pirâmide social. Os astecas são considerados o império mais poderoso e desenvolvido entre os povos ameríndios. O poder centralizado no imperador, apesar da existência de cidades-estado, com reis, é exemplo do alto nível de organização. O poder no Império Azteca estava concentrado nas mãos do imperador, que governava a partir da capital. Os astecas tinham sua economia baseada na agricultura, com forte investimento na plantação de milho, algodão, feijão e pimenta. Foram os astecas que inventaram o chocolate, que ao invés de um alimento doce, é uma bebida amarga oferecida aos deuses. Eles tinham uma agricultura chamada chinampas, que são um sistema criado em cima de águas e lagos, como jardins flutuantes. Os astecas tinham profundo conhecimento em metalurgia, produzindo ornamentos de ouro e prata também com facilidade. Para eles, esses metais não tinham o mesmo valor que os povos europeus, né? Os maias localizavam-se na península de Yucatán, no sul do México. Eles chegaram a ocupar parte da atual América Central, que é Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. Acredita-se que os maias já existiam desde o ano de 1800 a.C. Entretanto, foi a partir do século V que começaram a se desenvolver, chegando ao seu ápice durante o século IX. A sociedade maia era estamental. Isso quer dizer que não havia mobilidade social entre as camadas da população. Eles eram organizados assim: o imperador e a nobreza, assim como os sacerdotes, chefes militares, estavam no topo da pirâmide social. Comerciantes e artesãos no meio da pirâmide. Camponeses e escravos responsáveis pelo trabalho braçal na base. A maior parte da população maia vivia no meio rural, e as cidades funcionavam como centros urbanos importantes ligados à política e religião. Estava organizado nas chamadas cidades-estado,
que possuíam muita autonomia e tinham cada uma seu próprio imperador. Uma das mais conhecidas cidades-estados são Tupã e Palenque. Diferente dos impérios astecas e inca, o regime político era teocrático, ou seja, os líderes políticos eram considerados divindades, e por isso o poder político e o poder religioso se confundiam e concentravam na figura do imperador, assim como aquelas cidades da Mesopotâmia. A principal atividade econômica maia era a agricultura, principalmente o cultivo de milho. Até hoje, o milho é um importante alimento para a base de alimentação no México. O milho é o principal produto de todos os povos pré-colombianos. Plantavam também cacau, batata, algodão e tabaco. Os maias acreditavam que queimar o terreno antes de plantar garantia melhor eficácia. Por isso desenvolveram o chamado sistema Coivara. Os maias, assim como os incas e astecas, eram politeístas e suas divindades eram associadas às forças da natureza. O Império Maia construiu pirâmides com escadarias, prova de que possuíam grande conhecimento em engenharia e arquitetura. Além disso, produziram esculturas em terracota e costumavam manusear cerâmica e cobre. Os maias tinham também um conhecimento em astronomia, desenvolvendo um calendário solar preciso, com ciclos de 52 anos. Agora, amores, vamos falar um pouquinho sobre a independência das colônias americanas aqui. Colônias americanas que eu digo não só dos norte-americanos, mas de todas as colônias do continente americano mesmo. Aí engloba também a questão das colônias espanholas e portuguesas também aqui. Portuguesas não, portuguesa, né? Porque era uma só aqui no continente americano, né? No início do século XIX, quase todas as colônias espanholas da América, pessoal, já se tornaram independentes. E a Espanha deixou de ser potência mundial nesse período. As novas repúblicas mantiveram, porém, dependência econômica em relação aos países ocidentais. Tá? Enquanto o Brasil trilhava um caminho de independência com a família real de Bragança, a América Espanhola realizava sua emancipação política por meio de movimentos militares, proclamações da República, participação de milhares de homens do povo. Tá? Vamos agora fazer juntos uma leitura e análise desse texto aí sobre as causas dessa independência aqui na América, principalmente na América Espanhola. Tá? Vamos dar uma olhadinha nesse texto aí, vamos ler com atenção juntos. Bom, alunos, o que deu para a gente pescar aí com as causas principais da independência das colônias espanholas? Vamos tentar resumir isso aí. O primeiro ponto foi a invasão francesa na Espanha.
pelas tropas de Napoleão. Vocês estão lembrados que nesse período havia um conflito entre os espanhóis e franceses, aí, causando até uma ruptura direta com as colônias americanas. A outra foi a revolta dos colonos espanhóis, tá? Porque eles estavam descontentes com os espanhóis nascidos aqui, na verdade os espanhóis nascidos aqui no continente americano, eles estavam descontentes com os espanhóis da Europa, né? Causando então várias rebeliões por todo o continente aí nas colônias, tá? E por final as ideias iluministas que ocorriam na Europa, tá? Ainda para agravar mais, você tinha também a bem-sucedida independência das colônias dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos tinham se tornado independentes. Isso aí causou uma forte influência por todo o continente americano. Amores, agora vamos analisar 2 mapas de fundamental importância nesse processo aí, combinado? Amores, agora vamos fazer uma atividade aqui com o mapa, né? Vamos fazer uma análise que vai ficar muito legal para a gente entender melhor todo esse processo de independência do nosso continente, ok? Eu estou colocando para vocês aqui 2 mapas, um mapa no período de colonização e outro mapa atual, tá? Então nós temos países com algumas mudanças. É lógico que esse mapa ele não chega a ser atual, porque vocês percebem aqui que ainda há territórios do Chile que pertenciam à Bolívia, o Acre ainda não pertencia ao Brasil, tá? Mas é para a gente ter uma noção legal, logo depois do processo de independência, como que a América ficou, como ela mudou bastante em todas essas áreas aqui. Então, por que nós falamos o predomínio na América Latina espanhola? Porque a boa parte do território americano ele foi colonizado por espanhóis, inclusive até áreas dos Estados Unidos tinha esse processo, por isso que é comum a gente ouvir falar em San Diego, São Francisco, tá? Então áreas de Orlando, na Flórida, tá? Então a gente tem muitos nomes nos Estados Unidos com esse tipo de pronúncia, porque eram locais onde havia forte influência e eram territórios espanhóis. Ok? Vamos dar uma olhada nesse mapa. Então, o mapa do lado esquerdo são as áreas de colonização espanhola. Então, nós tínhamos o vice-reino da Nova Espanha, olha, em 1535. O sul da Flórida era colonização espanhola, assim como as ilhas da América Central, em boa parte, também pertencia. Olha aqui, ó, capital geral de Cuba. Então você tinha Cuba, você tinha Porto Rico, você tinha Haiti, República Dominicana, que fazia parte dessa capitania geral de Cuba. Você tinha também uma outra parte do México e vários países da América Central, englobando a capitania geral da Guatemala. Só a parte aqui mesmo do Panamá, que entrava no vice-reino da Granada e também na capitania geral da Venezuela. Nós tínhamos o vice-reino do Peru, que englobava um pouquinho do Equador também, parte da Bolívia e um pedacinho do Chile. Depois nós tínhamos aqui mais ao sul o vice-reino do Rio da Prata, que é justamente essa parte onde tem o Paraguai, parte da Bolívia, Argentina e olha aqui, ó, o Uruguai também fazia parte desse vice-reino da Prata. E a capitania geral do Chile. Tá? O Brasil estava onde? Desse lado aqui. Então nós tínhamos aqui a área de colonização portuguesa. Então a única área da América do Sul que tinha colonização dos portugueses era justamente o Brasil. Então esse foi o período. É lógico, amores, que logo depois dos Estados Unidos se tornar independente, houve essa comoção para as demais colônias, né? Vocês viram agora anteriormente que não foi só esse motivo, nós tivemos outros motivos para as colônias americanas se tornarem independentes, mas os Estados Unidos foi um. Então, se vocês repararem aqui, ó, a primeira área que se tornou independente foi em 1804, ó, tá bom? 1804 com o Haiti. Tá? Nós tínhamos também ainda aqui na América do Sul, Paraguai, tá? Muito em seguida Argentina, tá? Então Argentina em 1816, deixa eu colocar aqui para vocês, tá? E nós temos outras aqui que foram chegando próximo. Olha aqui, a Colômbia também foi em 1819, juntamente com a Venezuela. Então nós tivemos
colonizações aqui bem antes do Brasil, olha, para vocês perceberem aqui, colonizações bem antes, o Chile, tá? O Brasil foi em 1822, um ano após o México. O México tornou-se independente em 1821, o Brasil em 1822. Agora vocês devem estar percebendo aqui, ó, na América do Sul, olha aqui o caso das Guianas. Não tem data nenhuma marcada. Por quê? As Guianas é um caso à parte. Elas se tornaram independentes bem próxima da nossa época. Tá? Eu vou colocar as datas, vocês vão ver que foi muito próximo agora. A primeira, que é a República da Guiana, em 1966, tá? Bem próximo da nossa época. Tá? O Suriname, em 1975. Tá? E olha que interessante, a Guiana Francesa, ela mantém como território francês. Tá? Então, ela não se tornou independente. Então, tudo que existe na Guiana Francesa segue-se o regime governamental da França, tá? Até a própria moeda da Guiana Francesa é o euro, tá? Porque é lógico, é um território francês do qual pertence para a Europa, tá? Está na América do Sul, mas é um território ainda sob domínio da França, ok? Com esses mapas aqui deu para ficar bem mais claro essa visão do continente americano, ok? Alunos, no mapa, que conclusão a gente pode chegar? Que o processo de independência ele ocorre em cadeia, né? Em menos de 50 anos, se a gente olhar as datas aí, que a gente deu uma verificada no mapa, praticamente todo o território americano tinha se tornado independente aí politicamente. Até porque, economicamente, nós estamos atrás dos países do primeiro mundo, né? E em quase todos os aspectos, tá bom? Principalmente político e social. A pobreza em países como Bolívia e Haiti se assemelha muito aos países africanos, infelizmente. É isso agora que vamos tratar, tá? A ONU reformulou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tá? É o chamado ODS. Vamos ver esse vídeo aí que o IBGE criou, ele explica direitinho, com bastante detalhes, tá? Vamos ver essa reformulação da ODS com base na ideia aí do IBGE. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica, em que falaremos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos pela sigla ODS. Podemos dizer que os ODS são herdeiros dos ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Estes foram lançados pela ONU no ano 2000 na Declaração do Milênio. Nelas, as nações se comprometeram a unir esforços para reduzir a pobreza extrema num prazo de 15 anos por meio de 8 objetivos, entre os quais a redução da pobreza, a universalização do ensino básico e a redução da mortalidade infantil. Afinal de contas, quando estabelecemos objetivos e metas, tendemos a nos esforçar mais para cumpri-las do que quando simplesmente deixamos rolar. Há também o fator de pressão coletiva. Muitas pessoas não conseguem estudar sozinhas por falta de força de vontade, mas quando vão a bibliotecas ou salas de estudo, se sentem motivadas ou pressionadas a estudar mais, pois veem a atitude de seus pares e temem serem deixadas para trás. Então, com os países, acontece a mesma coisa. E os esforços deram resultado. Nesses 15 anos, ao redor do mundo, o número de pessoas que vivem em extrema pobreza diminuiu mais da metade. A proporção de pessoas subnutridas nas regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade. A taxa de matrículas no ensino primário nas regiões em desenvolvimento atingiu 91%. E muito mais meninas estão agora na escola em comparação com os dados de 15 anos atrás. Ganhos significativos também foram vistos na luta contra o HIV, a AIDS, a malária e a tuberculose. A taxa de mortalidade de menores de 5 anos diminuiu mais da metade e a mortalidade materna caiu 45% no mundo. A meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas que não têm acesso a fontes de água potável também foi alcançada. Embora os resultados sejam bastante expressivos, há ainda muito a ser feito. Como o prazo para alcançar os objetivos do milênio se esgotou em 31 de dezembro de 2015, foi aprovada por 193 líderes mundiais em 25 de setembro de 2015 a Agenda
2030. Ela consiste em um plano de ação colaborativo ainda mais ambicioso do que seu antecessor, buscando erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e conter as mudanças climáticas. Para emplacar essa agenda, foram criados 17 objetivos, denominados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos se desdobram em 169 metas. Assim, os governos podem planejar, implementar, monitorar e controlar políticas públicas que busquem atingir essas metas de maneira mais sistematizada e uniforme, permitindo, por meio de indicadores, a comparação de resultados e análises históricas. Os esforços não se restringem somente à decisão de líderes e da alta burocracia. Ela engloba também ONGs, empresas privadas e você. O papel da sociedade é fundamental, com ações que corroborem com os objetivos e acompanhando seus representantes, para que as obrigações assumidas com a agenda sejam postas em prática. Somente agindo de forma convergente, conseguiremos atingir esses ambiciosos objetivos. Fique atento! Nós do IBGE Explica estamos preparando uma série de 17 vídeos, um para cada objetivo, detalhando cada um deles. Quer ficar PhD no tema? Assista também ao nosso vídeo sobre os indicadores de desenvolvimento sustentável e entenda afinal o que é desenvolvimento sustentável. Além disso, confira também os ótimos vídeos do PNUD sobre os ODS. É isso, ficamos por aqui. Não deixe de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bom, os objetivos ficam claros aí, né, do desenvolvimento do milênio, que para os continentes e para os países, na verdade, em desenvolvimento, né, principalmente aqui para a América Latina, muitos deles estão longe de serem alcançados. Amores, agora faremos uma atividade lá no chat, igual no CMSP, tá? Vamos ver então se vocês estão ligadinhos no assunto, belezura? Amores, é fácil de notar que o sangue que sai na palma da mão lá na escultura, né, representa o sofrimento dos povos pré-colombianos aí. Eles sofreram ao longo do período de domínio europeu aqui na América, assim como hoje sofremos com as desigualdades sociais, né, com a falta de moradia, saneamento, com as desigualdades entre os países ricos e pobres, né? A gente deixou de ser dependente
de país, né? Deixamos de ser colônia para ser dependentes economicamente desses países, né? A gente trocou praticamente a mesma coisa. Então, para encerrarmos a nossa aula de hoje, vamos a um vídeo do IBGE. Agora, ele fala da ODS item 11, tá? Que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui da aula, tá? Vamos ver o vídeo, então? Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 10, Redução das Desigualdades. De acordo com ele, temos que, até 2030, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A desigualdade é uma preocupação global, que vem crescendo nos últimos tempos. O então presidente norte-americano Barack Obama chegou a dizer em 2013 que o aumento da desigualdade de renda seria o desafio definitivo de nossa era. De fato, ela causa descontentamento e imobilidade social, o que gera conflito, segregação, sentimento de injustiça e violência. Além dos aspectos sociais, um estudo do FMI aponta que a desigualdade prejudica também o crescimento econômico dos países. De acordo com esse estudo, se a participação na renda dos 20% mais ricos aumenta, então o crescimento do PIB diminui a médio prazo. Em contrapartida, um aumento na participação na renda dos 20% mais pobres está associado a maior crescimento do PIB. O coeficiente de Gini é o mais utilizado para se avaliar o nível de desigualdade de determinada população. Resumidamente, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade. Um coeficiente de Gini de 1, portanto, significaria a total concentração de renda, ou seja, uma pessoa detendo toda a riqueza de, por exemplo, um país. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano elaborado pelas Nações Unidas, os 3 países mais desiguais do mundo são a África do Sul, a Namíbia e o Haiti. O Brasil ocupa a 10ª posição. Para ficar mais claro, imagine que estas 10 pessoas representem todo o Brasil e estejam alinhadas de acordo com a renda. Esta representa os 10% com maiores rendimentos e esta os 10% com menores rendimentos. Utilizando dados da PNAD Contínua 2016, se pegássemos R$100 e distribuíssemos entre elas, esta ficaria com R$ 43,40 e esta com 80 centavos. Os 10% mais ricos possuem uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população com os menores rendimentos. Embora o Brasil tenha um elevado nível de desigualdade, ela diminuiu consideravelmente. Em 1989, por exemplo, o índice de Gini era de 0,633, o que nos deixaria em 2º lugar na classificação atual. Em lugares como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Irlanda e a Austrália, por sua vez, a desigualdade vem aumentando nos últimos tempos, especialmente após a década de 1980. Você saberia dizer quais são os países menos desiguais? São eles: Ucrânia, Eslovênia e Noruega. Para efeito de comparação, utilizando o mesmo esquema anterior, os 10% mais ricos na Ucrânia ficariam com R$ 21,60 e os 10% mais pobres com R$ 4,20. O ODS 10 também almeja reduzir a desigualdade entre os países. Se pegarmos o PIB baseado na paridade de poder de compra de todo o mundo, segundo o FMI, veremos que todo o continente africano responde por 5%, apesar de contar com cerca de 16% da população mundial. Ao passo que a Europa tem 20,97% do PIB com cerca de 10% da população mundial. China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia, somados, representam 51,72% de todo o PIB mundial. Deixando de lado os aspectos econômicos, a desigualdade entre países também envolve a participação na governança global. A tomada de decisão em importantes instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, o FMI e o Banco Mundial, não reflete a realidade contemporânea, pois dá um peso desproporcional aos países desenvolvidos. Por serem instituições cruciais na construção da ordem internacional, é fundamental que seja assegurada uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento, a fim de produzir instituições mais eficazes, confiáveis, responsáveis e legítimas. Um mundo com mais igualdade é um mundo melhor. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, e não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima! Alunos, com esse vídeo da série do IBGE, a gente fecha a nossa aula de hoje, tá? Só reforçando, se você está assistindo essa aula na estreia, coloque seu nome, turma aí no chat, tá bom? Caso o chat se feche, né? O chat se feche aí, pode colocar nos comentários também abaixo do vídeo, tá bom? Se você acordou agora e perdeu parte da aula já, quase 3 horas da tarde, mas tem gente que acorda agora.
logo na sequência ele vai estar no canal, tá bom? Então aí você pode assistir essa aula toda aí. O texto complementar dessa aula, as atividades no Google Formulários, já se encontra no tópico de Geografia. Eu acabei de colocar lá, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.